Olá, eu sou o professor Ricardo, você está na área 7X. Hoje teremos uma aula de revisão para a prova de avaliação diagnóstica dos meus alunos. Vem aqui participar com a gente dessa aula diferente. Que vocês fizessem direitinho a prova com seriedade, que é facinho, vou falar para vocês o que vai cair. Lembra de conversão de unidades? Que você sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Dá uma olhadinha na tabela de conversão de unidades para vocês não esquecer disso. 1 quilômetro, 1000 metros. Outra coisa que vai perguntar, tempo. Se 1 minuto tem 60 segundos, meia hora tem 30 minutos, 1/4 de hora tem 15 minutos, 1 hora tem 60 minutos, tá bom? Meia hora, 30 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, meio minuto tem 30 segundos, essas coisinhas básicas. Mas vai perguntar assim na avaliação? Não. Vai ter um problema que ele vai pedir para você converter para sistema internacional. Então ele vai te dar assim, uma pessoa andou 2 quilômetros e em 10 minutos. Na hora que você vai fazer a velocidade média disso, você não pode botar quilômetro e minuto, você tem que colocar no sistema internacional, que ele vai pedir, que é metro por segundo. Então você vai transformar os 2 quilômetros em metro, vai ficar 2000 metros, e dividir pelo tempo, que não vai ser mais 10 minutos, mas é 10 vezes 60, que é 600 segundos. Outra questão que vai cair, densidade. A densidade da água é igual a 1. Significa o seguinte, se você tiver 10 litros de água e colocar numa balança, descontando o peso do recipiente, tem que dar 10 quilos. Se você colocou 1000 litros na caixa d'água, olha que legal, 1000 litros, você colocou 1 tonelada em cima da sua casa ou colocou um carro em cima da sua laje. Sobre temperatura, deve cair alguma coisa de temperatura. Primeira coisa, a questão de você falar assim, hoje está muito calor. Não se usa essa expressão muito calor, hoje está quente. O contrário de quente é frio, que calor significa fluxo de energia. Se está tendo fluxo de energia, aí você tem calor. Agora, se não tem fluxo de energia, você tem que falar quente ou frio. Então, hoje está muito quente e hoje a temperatura baixou, hoje está muito frio, são as expressões corretas. Então, fica atento que vai ter uma pegadinha falando sobre isso na prova. Gráficos, é legal vocês começarem a estudar um pouquinho de gráfico. Quando eu fizer a edição desse vídeo, eu vou colocar um gráfico para vocês. Aí então agora vai aparecer um gráfico, gráfico aparece, pronto, vai aparecer um gráfico lá. Nesse gráfico vai ter embaixo o tempo e em cima distância, tempo por distância no gráfico. E um desenho parecendo uma cobrinha. Nessa cobrinha ele vai colocar o ponto A, B e C. E você tem que dizer aonde a velocidade é maior, sendo ponto A, B ou C. A gente vai ter que fazer uma tangente, não precisa nem fazer conta. Você vai pertinho do ponto A, bota um outro ponto do lado, liga um ponto no outro fazendo uma reta, isso vai aparecer no vídeo para vocês. Vocês vão fazer a ligação de um ponto A com o ponto B, depois o ponto C, e você vai ver, a reta que tiver mais inclinada é maior velocidade. Conforme diminui a inclinação, é a menor velocidade, ou seja, significa que aquele veículo andou uma distância grande num grande espaço de tempo. A reta é pouco inclinada. Quando ela está muito inclinada, o veículo andou uma distância pequena num tempo muito pequeno, ou uma distância grande num tempo muito pequeno também. Então ela conseguiu fazer uma velocidade maior. Aí, então você vai lá, o ângulo de inclinação vai dizer a velocidade. Quanto mais for inclinada essa linha, você vai ter uma velocidade maior. Quanto menos inclinada, agora vem uma pegadinha. E se a linha estiver para baixo? Se estiver para baixo, significa que esse cara está com movimento retrógrado. Ele engatou uma ré no carro, ele está voltando de ré. Então você fez as linhas, está para cima todo mundo, a mais inclinada, a velocidade mais alta. Mas a linha não está para cima agora, a linha está apontando para baixo. Se apontar para baixo, que esse cara faz o seguinte, ele estava na avenida, de repente ele freou e deu uma ré, movimento retrógrado. Ou manobrou o carro e foi para trás, depois ele continua de novo. Por que que na cobrinha não aparece a ré?
Porque o tempo, até hoje, ele é contado 1, 2, 3, ele não volta no tempo. Ele conseguiu voltar no espaço, mas o tempo continuou andando. Por isso que você vai ver a linha indo para baixo. Eu vou colocar esse desenho para vocês lá quando fizer a edição. Eu pego e rascunho isso para vocês verem. Eu tenho então, o vetor ele tem sentido, direção e módulo. O sentido ele é horizontal, pode ser inclinado, pode ser vertical. Isso é o sentido. A direção é quando eu falei que isso aqui é a parte da frente. É o lado que a seta aponta, ok? Então, o lado que aponta. E módulo é a força que você aplica no vetor. A força, ó, isso aqui vai ilustrar bem, ó. Aqui seria força 1, olha para cá, força 2, força 3, força 4. Mais comprido for a linha ou módulo, significa que você tem um módulo maior. Eu vou deixar uma folhinha para vocês no vídeo também, com exemplo de soma de vetores. Movimento circular. Todas as fórmulas que vocês viram de velocidade média também servem para movimento circular. Aqui, ó, vocês estão entendendo que se eu tivesse um carro, fosse dar uma volta aqui nessa bola, ele ia andar uma distância maior do que essa aqui? Olha, aqui eu vou dar uma distância menor para dar uma volta, que essa bola é menor. O que difere uma da outra aqui? É o raio dela. Então esse eu tenho um raio maior e um raio menor. Então dependendo do meu raio, eu vou fazer uma curva maior. Você quer levantar um peso. Olha, essa bola aqui mesmo, eu quero suspender essa bola. Se eu pegar um cabo e só suspender, eu carrego 100% da força dela. Tá? 100%. Ou se eu colocar uma rondana lá em cima e ficar com o cara levantando um balde de obra lá numa obra. Vai entrar uma imagem agora para vocês verem. Na situação a pessoa está levantando 100% do peso. Já na situação B, existe uma polia móvel e ela faz com que a carga seja dividida por 2. Então a pessoa levanta apenas metade do peso. Bem, esta foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.